time se dedica somente a perseguir o adversário, abrindo mão da urdidura de suas jogadas de meio campo de ataque, esse time está liquidado dentro da partida. Foi o caso do Ceará contra o Atlético Paranaense. O time da casa, com aquele seu estilo habitual, à base de muita velocidade, errando conclusões, passes também, mas colocando de forma bem ofensiva o Rony pelo lado esquerdo, o Marco Ruben pelo comando do ataque, mais fixado, e a chegada de Nicão, de Cirino, de Bruno, de Madison, de Wellington e de quem quisesse realmente penetrar ali, tentando quebrar as linhas de defesa do time do Ceará. O que é que o Alvinegro fez diante disso? Saiu no estouro, errou passes quando tentava o contra-ataque e acabou sepultando esse plano de jogo. Nem jogou Matheus, nem Felipe Cardoso. Galhardo teve uma única chance dentro do jogo. E o meio campo, Fernando Sobral também muito mal. Fabinho abaixo do que pode produzir. Enfim, um time do Ceará que foi muito, mas muito abaixo do que se esperava, mesmo se levando em consideração os desfalques que ele levou para essa partida. O Galhardo teve uma chance no primeiro tempo. O Atlético marcou um gol. Aliás, o Valdo foi na jogada, no bote foi um pouco infeliz. Houve o cruzamento para que o jogador Nicão estabelecesse 1-0 na primeira etapa de partida. Fomos para o segundo tempo. O jogo foi ruim demais. O Atlético tirou um pouco o pé do acelerador, ainda assim se apresentou como um time melhor organizado e o Ceará continuou sendo vítima de uma desorientação. Não deu realmente para entender. Porque foi sem Luiz Otávio, já estava fora. Samuel fez falta, muita falta, porque o Cristóvão, sinceramente, não dá. Pelo setor de meio campo, Fernando Sobral não foi um jogador capaz de fazer o que Ricardinho fez. Mas em termos de Lima, de Leandro Carvalho, esses jogadores já vinham mal. De qualquer maneira, se dê aí um desconto, se diga que realmente esses jogadores fizeram falta. Mas ainda assim, o Ceará não podia ter sido tão frágil como foi. Não esboçou nenhuma reação e foi, vou dizer, um time vítima de uma desorientação. Até nas modificações não melhorou nada. O Wesley entrou totalmente sem sintonia com o jogo. O Chico não acrescentou nada no lugar do Matheus. E o Beckson foi lá para fazer número. Enfim, uma jornada infeliz, perdeu por 1-0, não é coisa do outro mundo perder para o Atlético, mas aí já no próximo sábado tem um compromisso difícil contra o Corinthians. Não pode engatar uma série de resultados negativos. E o Ceará perdeu a terceira de forma consecutiva. E isso tem influência psicológica dentro do elenco. Era esse o recado.